Agora no Metrópolis. Um livro geracional, assim, são 5 amigos que foram maduros, assim, na década de 70 e a morte desses 5, é o momento da morte desses 5 amigos hedonistas, cariocas. Olha, lá na minha casa, desde muito antes de Freud, viu? Sempre se achou obsceno você ficar contando intimidades e fraquezas a um estranho. Existiria a verdade, verdade que ninguém vê, se todos fossem no mundo iguais a você. Toma um Guaraná, suco de caju, goiabada para sobremesa. Toma um Guaraná, suco de caju, goiabada para sobremesa. Toma um Guaraná, suco de caju, goiabada para sobremesa. Toma um Guaraná, suco de caju, goiabada para sobremesa. E a gente começa o Metrópolis de hoje com Fernanda Torres, reconhecidamente uma atriz talentosa que agora prova sua versatilidade numa outra área, a literatura. Apesar de ser um livro de estreia, a crítica especializada diz que o romance parece ter sido escrito por um autor veterano e o público foi às compras. Fim já é um dos campeões de vendas deste fim de ano. Há muitos anos, Fernanda Torres já flertava com a literatura. Estava casada com o Gerald, assim, eu fui para Nova York, eu comprei o meu primeiro computador pessoal. E aí eu comecei a guardar as coisas que eu pensava. Aí fui fazer o filme do Walter Salles, o Terra Estrangeira, e a Daniela Thomas trabalhou como em teatro, improvisando, fazendo diálogo a partir de improviso. Aí eu escrevi um curta que meu irmão fez depois, o longa, o Redentor. A gente aprendeu muito ali fazendo. Que amigo? Otávio Saboia. Quer dar uma exclusiva. Diz que só fala com você. Essa gente destruiu a minha família. A Cristina Grillo me chamou para Veja Rio e eu comecei a ter uma constância de crônica, assim. Olha, lá na minha casa, desde muito antes de Freud, viu? Sempre se achou obsceno você ficar contando intimidades e fraquezas a um estranho. Fiz a Casa dos Budas de Tosos, que me ensinou muito sobre escrever, sobre o baldo, o que é um ponto, uma vírgula. Na certeza de que isso pode ser útil à vida de um de vocês. Depois veio a Folha, os próprios artigos da Piauí, e aí eu fui aprendendo, até que chegou uma hora que deu no romance, assim. No começo, Fim era apenas um conto, escrito para um projeto do cineasta Fernando Meirelles, que acabou não se concretizando. Mas Fernanda viu naquele fim um princípio. Foi meio pela proposta do próprio conto que eu comecei, e depois era muito divertido você se ver na pele de um velho pensando. Com pouco mais de 200 páginas, o romance narra os momentos derradeiros na vida de 5 homens. Silvio contou de uns italianos que ele conheceu no Itamaraty que fingiam ser gays para quebrar a resistência de madonas e primadonas. Elas vêm soltas porque elas acham que estão seguras. Depois de 2 tragos, é só partir para o abraço. Propôs que usassem os dotes musicais para fundar um bloco de sujos travestidos de mulher. Álvaro compôs uma dona de casa com peitos de melancia. Ribeiro homenageou a Bardot de Norma Bengel. Neto deixou brotar a cabrocha que existia dele num belíssimo biquíni de lantejoulas douradas, farto de penas nos ombros e na cabeça. E Ciro, a mais linda, lançou a minissaia muito antes de Mary Quant, com botas e peruca de franja. Comeram Deus e o mundo, viraram irmãos. A cumplicidade masculina, as mulheres e a praia os uniram, nessa ordem. É um livro geracional, assim, são 5 amigos que foram maduros, assim, na década de 70 e a morte desses 5, é o momento da morte desses 5 amigos hedonistas, cariocas, sem nenhum valor profissional, eles não têm realmente nenhum valor, nada relevante aconteceu na vida deles, a não ser a vida deles. Apaguei. Emborquei na calçada, que fedor de mijo. Eu acho que sou eu. Não é o bueiro, não. Sou eu e o bueiro. O romance traz muito da própria experiência da autora. Eu nasci em 65, morei 2 anos no Rio, vim para São Paulo. E São Paulo era o Silvio Santos, era a garoa, o frio, eu morava numa casinha geminada ali no Sumarezinho. Em 70, meus pais se mudaram de novo para o Rio, em Ipanema.
E aí tinha uns hippies na praia que eu achava que era meio Jesus Cristo. E teve o Zicroquetes. Era a época do desbunde total. Os anos 70 no Rio foi um negócio muito impressionante. E a minha família é toda do subúrbio, de gente que não faz teatro. Então o livro tem essa mistura de gente muito comum, vivendo o desbunde carioca, assim. Fernanda vê no surgimento da romancista a chance de dar um descanso à atriz experiente e premiada. O livro foi uma libertação, né? Porque uma atriz é um trabalhador braçal. É uma pessoa que acorda, se maquia, faz cabelo, passa o dia no estúdio, ou no teatro, ou no cinema. E é uma profissão coletiva. A literatura é uma coisa que requer paciência, porque os personagens têm que agir por eles. Eles precisam de tempo para agir, assim, e você precisa de tempo para deixá-los agir. Entrevista completa com a Fernanda Torres, você assiste no especial do Entre Linhas, gravado na Biblioteca Mindlin, que vai ao ar no dia 27, às 10 da noite. E quem esteve aqui no estúdio esta semana e conversou com a gente foi o Marcelo Serrado. E o assunto não podia ser outro, Cro, o filme. A produção, dirigida por Bruno Barreto, recebeu críticas negativas na imprensa, porém, em menos de 2 semanas, bateu a marca de 1 milhão de espectadores. Tudo graças ao sucesso do Mordomo, que surgiu na novela Fina Estampa e que agora leva os fãs saudosos aos cinemas. Me diz uma coisa, por que esse personagem pega tanto, hein? Por que pegou? Eu acho que assim, primeiro o Aguinaldo Silva, né, que é um autor que tem essa capacidade de criar tipos extremamente populares, né, como o Giovanni Improta, como a Nazaré Tedesco e o próprio Cro, né. Eu acho que ele tem essa qualidade de criar tipos, de entender o que o público está querendo, né. Na verdade, eu acho que ele tinha a ideia que esse personagem fosse se transformar numa coisa maior do que o autor, né. Eu falo que ele é maior que o autor, maior que eu, que sou o intérprete dele, né? E é uma coisa rara um personagem sair de uma tela e ir para cinema, né? São coisas... Lá fora, nos Estados Unidos, se você pensar bem, Sex and the City era um programa... É uma série de TV, que foi para TV, uma coisa meio normal até lá fora, né? Aqui a gente tem o exemplo da Grande Família, né? De alguns, mas não um personagem, né? Exatamente, sempre era uma coisa muito parecida com o que estava na TV. Você saiu de um papel que era quase um coadjuvante, já na novela já virou já ganhou bastante espaço e aí ele viajou para as telas. O Cro realmente é um fenômeno, porque eu me lembro que a rede social hoje em dia que a gente vê, né, nas redes sociais, Twitter, Facebook, olha lá, a bicha lá, tem císsima. E ela sofre. O Cro é quase uma mulher, porque ele ovula, né? Ele ovula, ele fala, eu tô no período menstrual, entendeu? Pois é, o filme tem muitos jargões, ele né? Põe a mão boy nos magia. seios, boy magia, põe a mão nos seios toda hora, não sei se você repara, porque o Cro acha que tem seios. Então, assim, é muito divertido, porque eu e Nero fizemos uma dupla meio Abbott e Costello, meio gordo e magro, né? Assim, repara que até as críticas que saem falam muito dessa nossa parceria. Porque a gente improvisa muito. Entendi. E eu preciso do Nero como oposição. Um personagem como precisa do outro que é oposição, que nega ele, né? Então essa oposição é muito bem feita, eu acho, assim, no filme. E o público, assim, é muito... As comédias brasileiras, a Marina sabe disso, têm feito muito sucesso, né? Muito. E assim, a Minha Mãe, uma peça deu 4 milhões, as críticas acabaram com o filme. Meu Passado Me Condena, a mesma coisa. O nosso é a mesma coisa. Ou seja, é bom que fale mal, porque vai dar sucesso do público. Mas você não sente no filme, eu acho que você não sente no filme esse preconceito que muita gente diz que o filme é preconceituoso, que é um personagem que reforça estereótipo. Não, mas o gay tem vários gays. Eu conheço um gay, por exemplo, que é o Davi Alvarez, que eu inclusive botei no filme, que ele é assim, ele acorda de manhã, põe um laquê, e a bicha vai pra vida. E pronto. Então, assim, tem vários tipos de gays. O gay no cinema é uma coisa que sempre foi feita. A Gaiola das Loucas não tá aí pra isso, não deixa negar. Sim, mas por exemplo, no cinema também você... Não é um filme realista, quer dizer, ele não se uma propõe brincadeira. Exatamente. O Cro, ele ganhou essa dimensão, né? Teve escola de samba, né? Com as crianças no YouTube imitando o Cro, ou seja, criança de 7, 8 anos, talvez pudesse ter um pai que não queria que o filho imitasse um gay, mas imitava o personagem do Cro. Ou seja, nesse sentido, esse Arlequim ajudou nesse sentido, né? Esse Arlequim, né? Esse bufão, né?
E você se sente à vontade na comédia, Pois é, né? isso que eu ia falar. Você, dos 3 próximos projetos, pelo que eu entendi, são comédias também. Eu tinha Você tá visto... de teatro, cinema... eu tinha vindo uma Malu de bicicleta, né, que você viu. Ah, sim, que você inclusive ganhou um prêmio em Paulínia. E aí... De melhor ator em o 2011, foi 2011. isso? A gente Aí tem imagens aí do filme também. O Malu foi o Marcelo Rubens Paiva, que é um grande amigo nosso, né? E é um cara que me incentivou muito sempre a botar caco. Caco, para quem está em casa não sabe, é improviso, né? E eu até comecei a escrever. Outro dia eu já escrevi 2 peças de teatro, o meu stand-up foi eu que escrevi. E porque eu senti essa necessidade. Tanto que no Clodoaldo, Valério, várias coisas, bordões, alguns bordões, a maioria do Aguinaldo, mas muita coisa foi criada por mim. E o Aguinaldo me incentivava isso e pegava coisas, escrevia. Ou seja, teve uma troca de ator e autor aí que foi muito essencial para que isso acontecesse, entendeu? E aí você já... É um caminho ali que a sua veia de comédia... Exatamente. Agora, o Malu é um grande filme de comédia, com umas críticas maravilhosas e não foi fracasso, e foi um fracasso de público. Pois é. Então, assim, Ali, a gente tá vendo imagens filme do agora. Tambellini, eu adoro o filme. O filme é hilário, hilário. Vale a pena você pegar em casa agora, alugar o DVD do filme. O filme é ótimo, mas não foi bem de público. Então, essas coisas... São esses mistérios, né? Esses mistérios que a gente não vai Você entender. recebeu prêmios. Filme premiado, foi bem de crítica. O que Então, acontece? assim, Por que acontece esse desencontro entre crítica e eu não público? sei. Eu estava vendo outro dia uma matéria na Folha de São Paulo, Meu Passado Me Condena, o filme do Porchat. Acabaram com o filme. O filme deu 3 milhões agora. Então, assim, eu acho que algumas comédias, assim, que eles acham que são chulas e, na verdade, não são extremamente populares. O que a gente queria chegar no CRO não era nos críticos, eu queria chegar no público. E o que o CRO do cinema tem de diferente do CRO da televisão? A bicha é mais contida. A bicha é mais contida no Assim, cinema. como você diz Ela no é mais filme, sentimental. eu sou discreta. Sou discreto, né? A bicha é discreta. E é legal porque ela ovula mais, né? Ela tá no momento menstrual dela, né? E ela tá com um bofe escândalo. Ela tá com bofe escândalo. E assim, se O você... pré-sal. O pré-sal, viva o pré-sal, né? Então é muito engraçado, porque eu fui ver o filme com um público, né? Um dia eu fui de boné com a minha filha, fui numa sessão de 2 da tarde, no Rio de Janeiro, e fui ver o filme com o público. Aí é um outro barato, você vê com o público que pagou para ver o filme. E eu recebo no Twitter um cara ontem em São Luís do Maranhão, numa quarta-feira à noite, não conseguiu comprar ingresso à noite, às 9 da noite, teve que ir na sessão, aí mandou, adorei. Isso é muito legal, você vê a reação do público, é uma ovação, né? Sabe o que aconteceu aqui? A gente estamos aqui falando e a gente não falou exatamente a sinopse do filme. É que o Cro, nesse filme agora, ele já é milionário, é isso. Ele Tá herdou milionário. a fortuna. Herdou, só que ele... Deprimidíssimo. Muito, né? Ele só Vida consegue vazia. ser feliz se uma patroa mandar nele, ele faz um teste, faz uma entrevista com a Ana Maria Braga. Tem uma introdução muito boa, que é que o Cro não conseguiu se dar bem em nenhuma outra profissão. Ele tenta cantar, dá errado. Aí tenta ser estilista, tenta ser cabeleireiro. Tá tudo errado, e aí ele tem sonho com a mãe, que é a cabeça é um anão desproporcional, na verdade, o Crozinho. E aí é isso, aí tem essa epifania e daí começa a história toda e tudo acontece no filme, até ele encontrar a Carolina Ferraz, que é muito má, e que ele, em algum momento, ele acha bacana ela ser má. Né? Ele Porque gosta de ser maltratado, entendeu? Ou seja, é um personagem que tem várias camadas assim, e que o Bruno Barreto, inteligentemente, me deixou também muito à vontade para eu improvisar, para as coisas estarem muito vivas no set, né? Marcelo, e os papéis dramáticos? A gente falou bastante de comédia, mas eu sei que você tem aí já alguns personagens de drama encaminhados. Tem coisa na televisão com o Luiz Fernando Carvalho, que é Graciliano Ramos. Graciliano Quero Ramos. que você me conte disso. E João Carlos Martins. Quero que você me conte as duas coisas. Então, teve uma coisa que eu fiz que foi muito também, assim, muito marcante. Foi um trabalho que eu fiz na Record. Foi um delegado, né? O delegado Nogueira, que foi o trabalho que me trouxe de volta, que foi muito legal. Um personagem incrível, que era um delegado maluco que batia mulher, que estudava Beethoven, era apaixonado por Beethoven. Era um personagem riquíssimo. E agora eu estou com o Luiz Fernando, mestre Luiz Fernando Carvalho, ficamos 2 meses e meio trabalhando com ele. Eu, Neila Torraca, Baurac, mais os 4 atores. Luci Pereira, Marcela Cartacho, Gene. Luiz Fernando me levou para o sertão alagoano, Graciliano, no começo do século. Ele podia ter chamado um ator pernambucano, sei lá, um ator baiano, Irandira, um ator local lá, né, que é genial, Irandira.
Mas ele escolheu um carioca, criado na Zona Sul do Rio de Janeiro, que mora em Ipanema. Que tá fazendo sucesso com comédia. É, não, muito legal. Não, é interessante ele trabalhar, esse. ele pegar um ator assim, né, que tem essa característica e transformar numa coisa. Eu não me reconheci. Qual que é a obra do Graciliano? A gente faz Alexandre e Outros Heróis, que são 12 contos, a gente faz o primeiro conto dele, que é do Olho da Onça. E, na verdade, assim, é uma história, uma síntese rápida, assim, o Alexandre, ele conta a história para aquelas pessoas excluídos, é um cego, um cantador de embolado, uma benzedeira, um rezador, todos sentadinhos ouvindo a história dele, que ele mente muito. Só que é o cinema desses caras, é a televisão deles. Eles vão toda noite para escutar a mesma história. E cada vez ele muda um pouquinho a história, porque ele é um grande contador de histórias, entendeu? Isso. Genial. E o seu papel é o... Eu faço um cantador de embolada. Ah, que legal. Que tem medo de tudo, assim. É um personagem fantástico, com um bigode. Ele tem a boca assim, ele fala meio assim. E com sotaque, com tudo. Com sotaque, e ele anda em posição difícil. meio assim, entendeu? Ele anda na posição, fiquei até com dor aqui. O Luiz Fernando Tem vou uma pedir para coisa ele pagar o meu... Seu fisioterapeuta. Sai dos Tem uma coisa papéis, né? física, assim como o Cro também. Física e composição muito forte. O Luiz trabalha muito a alma. É um diretor, assim, incrível. É um cara... Eu já era apaixonado pelo trabalho dele quando eu vi aquele filme com o Celton, né? Qual tá... A Lavoura Arcaica. Lavoura Arcaica. E realmente é um cara... E vou fazer o João Carlos Martins, finalmente, no cinema. Dirigido pelo Bruno Barreto. Pelo Bruno Barreto. Me convidou para fazer o Croy. É a história de um vencedor, né? O João Carlos, né? A gente começa a filmar em abril em Nova York, depois a gente vai para Berlim. E é um filme que viaja meio, porque a história da vida dele, eu faço ele dos 25 aos 50, né? Não, e é uma história que já rendeu documentário. É genial a história dele. E a história dele é uma história dramática, Superação, né? O cara só foi se ferrando. Aí foi tocar no Brooklyn, num barzinho em Nova York, com umas dedeiras meio Edward, mão de tesoura, porque tava com a mão assim. Aí, um dia antes dele fazer um concerto, ele é portuguesa, louco, né? E aí viu o pessoal no Central Park jogando futebol, desceu para jogar futebol, aí bateu o cotovelo dele aqui. Só que eu estou falando, a história dele é genial, entendeu? Exatamente. Porque ele é considerado um dos maiores intérpretes brasileiros. E aí, ano brasileiros, passado, né? ele me chamou, ele foi dar um concerto na Sala São Paulo, aqui em São Paulo. Vai lá ver meu concerto. Eu quero que você toque um bar comigo. E aí eu fui tocar na Sala São Paulo, só que eu sou ator, né? Eu posso errar. Fiquei com aquela Sala São Paulo, com a plateia aqui atrás, com aquela tensão tocando, o João Carlos aqui com 70 músicos me olhando, a plateia lotada, e eu tocando, eu não podia errar. Eu falei, meu Deus, e eu de fraco terno. Isso é minha mulher vendo a cena junto com os produtores do filme. E ela quase parindo, ela já estava grávida, quase pariu, porque ela ficou na tensão que eu estava. A minha mão começou a ficar gelada. E as pessoas olhando, ok, vamos lá, né? Você errou? Não errei. Ah. E no final, no último acorde, eu falei assim, e eu fui pensando, tocando a música toda, olhando pro piano, focado, e pensando assim, eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar. Quando acabou o último acorde, eu falei, puta, eu não errei, caceta, graças a Deus. E você toca desde quando, Marcelo? Eu toco piano há uns 10 anos, mas eu já sou músico há muitos anos, frustrado, sempre toquei algumas coisas mal. E há uns 10 anos para cá resolvi realmente aprofundar no piano. Vou levar a sério esse negócio. Vou levar a sério esse negócio. Hoje em dia eu toco mesmo. A minha filha está aprendendo agora também, que tem 8 anos. E eu sou apaixonado por piano, né? Então, olha, tem um piano ali de cauda. Eu vou pedir para você Vocês querem que eu toque o quê? provar que você toca mesmo, que não é só conversa. Olha aqui, para você não ficar nervoso, Posso fazer um você popurrí? pode errar, tá? Ah, é que se você errar, a gente volta. É não, mas que... eu vou pedir pra você tocar um bar. Isso é um bar. Ah, poxa, aquela ignorante que não sabe. Isso é um bar, então, isso, inclusive a música. Isso, Ave Maria. O Ganô depois fez a letra em cima dessa música, né? Agora, posso tocar a bossa nova também. Existiria a verdade, verdade que ninguém vê, se todos fossem no mundo iguais a você. Existiria a verdade, verdade que ninguém vê, se todos fossem no mundo iguais
iguais a você. Muito obrigada, Marcelo. Toca mesmo, não era só enrolação. Adorei. Não, porque esse que é o problema, né? O cara, então toca aí, né? Sempre que na situação as pessoas ficam meio tensas comigo, assim. Não, vamos lá. Obrigada, Muito bem, Marcelo. Metrópolis volta daqui a pouquinho, você não saia daí. Take a seat, rest your weary bones, the secret safe in my... Metrópolis está de volta para falar da maior voz do soul brasileiro, Tim Maia. Quem não conseguiu ver o musical que já levou 400 mil pessoas ao teatro, agora tem uma segunda chance. Tim Maia, Vale Tudo, o musical de Nelson Motta, está de volta a São Paulo para uma curta temporada. E quem está aqui no estúdio comigo e com a Adriana é o Danilo de Moura, que encarna o síndico mais famoso do Brasil. Bom, antes de conversar com ele, eu vou pedir para o Danilo dar uma palhinha para a gente. Danilo, toca aí no seu violão lindão. Eu bem que te avisei pra não levar a sério o nosso caso de amor. Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem. Eu bem que te avisei pra não levar a sério o nosso caso de amor. Eu sei que você sabe muito bem. Eu não te prometi nada. Não venha me cobrar por esse amor, pois esse sentimento eu não tenho pra te dar. Sinto muito em te dizer. Vê se tenta esquecer dos momentos que passamos e juntinhos nos amamos. Leve um beijo e adeus. Leve um beijo e adeus. Adeus, leve um beijo e adeus. Que beleza. Danilo, uma responsa, né? Fazer o Tim Maia nos palcos e cantar com aquele vozeirão que é indefectível. A gente ouve Tim Maia. Estava me contando agora, um pouco antes da gente começar a entrevista, que você toca violão desde os 13, é isso? Isso. E canta... Canto desde os 13. Canta daquele jeito. Mas eu achava que eu cantava, na engraçada. verdade. Na rodinha, todo mundo chegava com o violãozinho, né? Todo mundo tocava pra dizer adeus, né? Ia cantar com o pessoal. Só que
era zoado, era uma voz nasal, porque eu queria atingir os agudos. Aí um amigo meu falou assim, Danilão, eu tô ligado que você tá curtindo cantar, essa fita aí é muito legal, pô, legal essa iniciativa, mas, mano, tá zoando a rodinha. É aquele famoso assim, você gosta de cantar, por que você não aprende? Não aprende aí, mano. Aprende, então. E fui fazer aula, eu fiz muita aula de canto. Eu faço aula de canto desde os 15, 16 anos de idade. Das mais variadas possíveis. Agora eu acredito que eu achei o meu porto seguro, que é a minha professora Amélia Gomes, que ela conhece voz como pouquíssimas pessoas nesse mundo conhecem. Agora, quando você não canta Tim Maia, sua voz é diferente do que você... Porque agora é outra fita, você é outra encarna fita. Mas saiba que eu até falei pra ela, que fazer Tim Maia mudou muito a minha voz. Eu peguei uns harmônicos graves, porque eu tenho que... Toda vez que eu olho... Então, se você pegar, inclusive, a gravação de quando a gente veio aqui no ano passado para agora, já é outro tipo de voz, porque é ginastiquinha mesmo. Então, a minha voz cantada normal já está mais... bem timaiense. Qual que é Bom, fazer esse musical tem uma preparação, você acabou de falar dessa preparadora aí, mas o que isso significa em horas, em dedicação? Para construir Tim Maia, eu fiz aula de canto com essa minha professora, Amélia Gomes, que acabei pegando, virou minha esposa. É verdade? É verdade? Não, a gente trabalhou junto no Hairspray, ela era diretora do Hairspray, preparadora vocal também. Aí a gente acabou casando. Que ótimo. Eu fiz aula de canto com ela, fiz fisioterapia não, fonoaudiologia com a Silvia Pinho, que é sensacional. Então as duas, uma batia de lá, outra batia de cá. Tipo, era todo dia eu tinha aula com uma. Eu sou Caxias, eu gosto de estudar mesmo. O dia inteiro eu fico cantando, eu fico achando buracos novos, porque é tão aprimorado o instrumento. Né? Eu vi a Gal Costa falando uma vez que estava com a voz no ápice dela. Eu falei assim, caramba, é isso mesmo. Porque você não para de estudar, um músico nunca deixa de estudar, você quer conhecer o que você sabe fazer. Aliás, a Gal fez um Tim Maia no último show dela, ela demora que ela encarnava assim, um Tim Maia e falou assim, gente, como é que é Gal? Ela cantou. Aquela voz aguda consegue alcançar aquele grave, é uma voz muito treinada, é isso que você falou, é ginástica. Agora, fazendo Tim Maia todo dia, é claro que você não vai falar enjoei. Né? Eu sei, eu não vou perguntar isso. Enjoou? Não, eu sei que você não enjoou. Mas dá pra ser diferente? Dá pra fazer algo diferente? Dá, mano, dá. A minha esposa também é diretora do Tim Maia, né? Por consequência, gente. Não foi indicação minha, não. Não foi nepotismo. Mas ela fica com um caderninho, né? E ela sempre fala assim, Danilo, não faz isso. Evelyn, não faz. Porque a gente fica reinventando várias coisas, porque é uma teatro é uma brincadeira, né? Quando eu descobri o que era o jogo teatral, aí que você fica mais solto, então você vai jogando bosta. Como te jogarem, você bate de um jeito. Porque é um musical, mas é um musical com tons de comédia, porque o Tim Maia era uma figura lendária, que tinha muitas passagens engraçadas pela figura dele mesmo. E o musical tem isso, né? Ele retrata um pouco o que era essa figura. Dá essa liberdade mesmo, né? Dá essa liberdade de você estar aqui, de repente caiu um negócio ali, a gente riu, a gente fala porque caiu mesmo, depois vem a diretora e fala, gente, pelo amor de Deus. Não joga de novo esse negócio. Todo dia ela vem com o caderninho, tipo, fulano, não, né? Fulano, foi bacana isso, legal procurar mais menos, porque a gente se empolga. Agora, a Danilo, a gente estava falando da preparação, né? Dessa coisa da dedicação, é muito intenso, né? Porque o musical tem 3 horas e sábado vocês estão fazendo 2 sessões. Ou seja, você está 6 horas no palco, porque você quase não sai de cena. Isso mesmo, o negócio é... Como é que é? O que você faz pra conseguir? Cara, olha só, eu fiz Hairspray, né? Hairspray, mano, era um musical que era pancadaria, era pular pra cá, a gente entrava dançando, dançava, saía dançando, eu era magro na época, tinha emagrecido 50 quilos, né? E eu fazia 2 no sábado. Aquilo era puxado. Tim Maia é puxado? Mas não é tão puxado fisicamente. Eu fico podre porque eu fico 3 horas em cena. 3 horas em cena é muita coisa, mas eu não fico estragadão, não. Dá pra fazer até mais. Tá. E o sucesso do Tim Maia para o teatro brasileiro, na verdade, foi o começo de um sucesso de musicais que contam e cantam a história de grandes nomes da música brasileira, né? A gente tem alguns agora que já estrearam no Rio. Sim. Elis, por exemplo. Elis com a Laila. A Laila canta muito, né? Ela arrebenta. A Elis, a musical, que também é do Nelson Mota. Isso. Né? Eu não sei se é do Nelson Mota, não. A direção não é dele, mas ele A direção é do... Esqueci o nome dele.
Ah, ele mesmo. Denis Carvalho. Ele mesmo. Denis Carvalho, a direção é do Denis Carvalho. E a minha pergunta é o seguinte, você vê o público se emocionando, fãs do Tim Maia se emocionando, né? As pessoas vão ao teatro para homenagear o Tim Maia, você acha? Ah, tem muita gente que vai não sabendo o que vai acontecer, porque tem muita gente como eu que não conviveu com o Tim Maia, que tem saudade do Tim Maia graças ao Jorge Ben, que gritou lá, vou chamar o síndico Tim Maia. Eu sabia que o Tim Maia era um mito por causa disso, aí que eu comecei a saber o que era. Eu nunca tive condições de acompanhar, porque quando eu conheci ele morreu. Muita gente vai lá conhecendo as músicas, mas quando vê a história do Tim, fala, meu Deus, é isso que ele foi? Ele conheceu essa gente toda. O pessoal se impressiona mesmo. E há agora o interesse em saber o que acontece com todo mundo, porque é muita história, muita gente que conviveu. Cada página que foi contada que a gente estava perto e não sabia. Eu não sei, a Elis está no musical do Tim Maia? Tá. Ela tá, tem uma passagem da Elis no musical do Tim Maia, né? These are the songs I wanna see. a fase em These are the inglês. songs I wanna play. Tem. Eu tenho esse disco, o Tim Maia canta em inglês, você decora esse disco aí, acaba uma, você começa a cantar a outra, sabe assim? O disco do Tim Maia é bom porque você pode colocar para ouvir tudo, Exatamente. Um outro musical que já está em cartaz no Rio também, que acho que também vai ser sucesso, onde ele for, em São Paulo, ou onde for, é o Cazuza, né? E, quer dizer, a música brasileira acho que tem isso, quer dizer, a gente tem documentários musicais que fazem muito sucesso com o público, que levam muita gente ao cinema, que virou um gênero em si, né? Vários documentários sobre bandas, sobre artistas, sobre cantores vivos e mortos e tal. E agora, esse musical também do Cazuza, que é outra figura que, enfim, tantos anos depois, do rock, tanto tudo mais. depois de morrer, ele ainda causa muita comoção, né? Gente, vai ter... Bom, esses dois já estão no Rio, vem pra São Paulo. E ainda tem mais o quê? A vir Rita Lee. Tem Rita Lee. A Mel Lisboa veio aqui no programa, contou pra gente. Vai verdade. ser... Mel Lisboa vai encarnar Silvia Rita Lee. Pinho. Ela tá na Silvia Pinho também. Também, ela com toda a preparação vocal e tudo mais. E começaram as audições pra Cássia Eller. Vai ser uma briga de faca isso aí, hein? É o mesmo diretor João Fonseca, que é do Cazuza também, do Tim Maia. E agora... na Cássia Eller. Vai ser uma briga de faca, porque, meu, o que vai ter de mina com perfil que tava só esperando isso acontecer? Pois é. Quero nem ver. Você tá garantido, Daniel. Tá. Você já é o Tim Maia. Eu já tô no Tim Maia, tô chegada. Vou pedir pra você agora tocar mais uma pra gente. Claro. Eu queria só falar mais uma coisinha. Claro. Aproveitando que eu tô aqui nesse clima de sofá e tudo mais, eu tô fechando com o Centro Cultural Rio Verde. Eu vou fazer uma temporada em janeiro, de um projeto que chama Tô em Casa. Olha. Que é isso aqui, a gente põe o sofá no palco, vem um músico que senta na outra cadeira, a gente faz improviso, é um talk som. Tipo uma jam, assim, a pessoa vem, é tipo uma jam, e aí tem entrevista também que a gente faz no palco, é um talk som, ou seja, janeiro, acessem aí www.danilodemoura.com.br. Olha, fazendo meu jabá, que maravilha. Ótimo, aproveite, isso mesmo. E confere lá a agenda. Legal, muito Vamos bem. lá. Venho lhe dizer, se algo andou errado, eu fui o culpado e rogo teu perdão. Venho lhe seguir, lhe pedir desculpas, foi por minha culpa a separação. Devo admitir que sou réu, confesso, e por isso eu peço pra voltar. Longe de você, já não sou mais nada. Veja, é uma parada, viver sem te ver. Devo admitir que sou réu, confesso, e por isso eu peço pra voltar. Perto de você eu consigo tudo, eu já vejo tudo. Eu peço pra voltar de nego, eu peço pra voltar. Devo admitir que sou réu, confesso, e por isso eu peço pra voltar. Eu peço pra voltar, eu peço para
Luísa. Obrigada, Danilo. Sucesso. Obrigada. Gente, muito obrigado. Muito bem. Numa cidade como São Paulo, com uma população de mais de 11 milhões de habitantes, muitas vezes o que você mais quer é fugir das multidões. É isso que tem atraído tanta gente a pequenos lugares. Nosso repórter Cris Massoud visitou algum desses cantinhos e mostra pra gente agora. Começamos nossa reportagem pelo centro de São Paulo. Aqui, há bem pouco tempo, foi inaugurado o novo endereço de uma das casas de jazz mais atuantes e concorridas da cidade, o Jazz B, uma espécie de filial do Jazz nos Fundos. É uma casa pequena, é uma casa onde todas as mesas, todos os cantos têm uma visão de palco. Ótimo, porque você consegue estar perto da apresentação, do show, sentir a música. Com a idade, eu prefiro um espaço menor hoje em dia. Com certeza é mais agradável e mais natural tocar, né? Num lugar onde a gente não está usando o microfone para nenhum instrumento. É tudo acústico, então o povo tem que ficar mais perto para ouvir. E pra gente que é um casal é melhor ainda, né? Vila Madalena, bairro boêmio de São Paulo. Nesta casa já funcionou um estúdio de gravação. A sala virou pista de dança. A cozinha foi convertida em bar. Conheça a Casa do Mancha. Eu mudei pra cá em 2006 e nesse meio tempo a gente começou a fazer produções de amigos, de bandas de amigos, trilha sonora, e acabou que isso cresceu, dominou e eu perdi minha casa. É bem intimista, as pessoas gostam, tá? O músico tá próximo das pessoas. Exatamente, a ideia é se sentir em casa, né? You couldn't buy a better love. A gente tá aqui, ó, não tem palco, não tem divisão. Se alguém quiser entrar aqui pra dançar com a gente, tá todo mundo convidado. E quando acaba o show, você vai tomar uma cerveja do lado do cara que você viu tocando. Alternativo até no nome. Assim é o Serralheria Espaço Cultural. No lugar onde antes havia uma serralheria de verdade, agora rolam shows toda semana. Essa ideia de você poder ter um espaço onde você pode receber seus amigos, e justamente o que começou a serralheria. Fica parecendo uma reunião entre amigos, né? Interessante para conhecer as pessoas, é mais fácil. Geralmente o público é melhor no sentido de que as pessoas respeitam mais o show. Às vezes em casa grande, as pessoas ficam conversando. Você consegue ver o show, não importa de onde você esteja, o som é muito melhor. Um lugar menor também tem essa conexão com o público muito mais direta e assim, a performance também é diferente. Na verdade, as pessoas estão procurando mesmo coisas diferentes. Tentar fazer alguma coisa mais privê mesmo. Eu acho que é mais prazeroso aí, você consegue sentir mais a música numa situação dessas. As grandes casas no mundo, em Nova York e em outros lugares, são todas casas pequenas de 40, 60, 100 pessoas no máximo. Cada vez mais eu tenho vindo em lugares assim, porque eu gosto mais da experiência de ser público nesse tipo de casa. Agora vamos falar de cinema. Cunha Júnior está aqui, a gente vai falar de A Jaula de Ouro, o filme do Diego Queimada Dias, que esteve aqui em São Paulo para a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, onde ganhou inclusive prêmio. E o filme já está em cartaz, é um filme belíssimo. Eles continuaram com La Jaula de Ouro, porque eu acho que é o nome original de uma música que tem muito a ver com o filme. Sim. A Jaula de Ouro seria, na verdade, dos Estados Unidos. Né? Nós estamos vendo aí imagens, é um filme belíssimo, já chamou atenção. Essa é a primeira cena, é maravilhosa. A menina, quando ela se transforma, ela se disfarça de menino para poder seguir nessa jornada aí rumo aos Estados Unidos. É bom a gente avisar, dizer para o público, né, do que se trata. São
No início são três adolescentes ou 4? Não, são 3, depois São eles 3, encontram né? mais um que se junta a eles, Isso. o índio. São adolescentes da Guatemala que atravessam o deserto do México, encontrando todos os tipos de dificuldades que vocês possam imaginar. Policiais, traficantes, estupradores, de tudo para chegar nos Estados Unidos. O sonho é aquela história de atravessar a fronteira e chegar nos Estados Unidos para uma vida melhor. Né? Mas o que impressiona é o realismo do filme, porque ele filmou, são os 3 atores, né? Os 3, os 4, que não na verdade, são atores, os 3. Né? Enfim, os 3 estão representando Isso. essas figuras, mas que todo o resto, todo o entorno é documental. Quer dizer, eles filmaram com imigrantes ilegais, passando pelos mesmos lugares e fazendo os mesmos trajetos. Sabe que o diretor, o Diego, porque eu entrevistei o Diego quando ele esteve aqui na mostra, né? E aí? Ele foi ameaçado de morte quando ele estava fazendo a pré-produção. De morte? De morte. Por quem? Por traficantes que não sabiam exatamente o que ele queria fazer. Isso durante as filmagens? Na pré-produção. na pré. Porque ele foi entrevistando tudo isso que aparece no filme, inclusive aquela cena da menina que se travessa, vamos dizer assim, de menino, para ver se não é levada, estuprada e tal. Aquilo contaram para ele que aconteceu. Então, tudo isso foi uma espécie de pesquisa que ele fez, de pré-produção, foi quando desconfiaram dele e ele foi ameaçado de morte. Caramba! É. Mas valeu a pena, porque o filme Valeu é belíssimo. o filme é belíssimo. E acho que o que mais impressiona, não só a história, que é muito verdadeira, mas é porque o filme tem essa autenticidade, né? De ter sido filmado nas locações, com as pessoas reais. E, inclusive, uma curiosidade, né? Porque os 4 meninos foram preparados pela Fátima Toledo, que é uma brasileira. Porque ele tem uma ligação com o Brasil, né? Exato, porque ele fez câmera para o Jardineiro Fiel, para o Fernando Meirelles, no filme Jardineiro Fiel, quando ele conheceu a Fátima Toledo. Como ele queria trabalhar com não atores, ele convidou a Fátima, que preparou muito bem os adolescentes, né? Que estão muito bem no filme. Muito bem. Então fica aí a nossa dica aí de cinema para o final de semana, para a semana, enfim, para o final do ano. Que tá cheio de filme bom, aliás, né? Mas esse é um que vale a pena. Bom, Metrópolis agora faz um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com as nossas dicas de todo domingo. Até já. Estamos de volta com as nossas dicas culturais de todo domingo. A gente começa com o Manuel, que tem uma coisa bem grande para mostrar pra gente. Pois é, embora seja livro, a minha dica é um livro que precisa até de um suporte aqui para mostrar, porque é um objeto livro, ou um estojo livro. É o seguinte, esse ano morreu aos 88 anos o Marcelo Grassmann, que foi um grande desenhista, gravador, tanto de gravura em metal quanto xilogravura. Trabalhava muito com ilustrações de livros, mas era sobretudo um desenhista e um gravador, né? E saíram 2 livros recentemente, um, esse aqui pelo SESI, que é um livro que faz um percurso pela obra dele, mostrando o trabalho de gravuras dele, com vários dos seres extraordinários, no limite do grotesco, meio fantasmagóricos, que o Grassmann criou, né? Ele tinha um imaginário assim, figurativo, com figuras meio sobrenaturais, que, obviamente, compuseram uma espécie de narrativa muito pessoal dele,
uma espécie de bestiário pessoal ligado à mitologia, alguns arquétipos. É uma obra realmente fabulosa de um grande artista. Esse aqui é um livro que reúne num formato convencional, um livro muito completo, né? Tem algumas sanguíneas, que é como a gente chama esse tipo de gravura aqui, que tem esta cor aqui, tá vendo aqui? Que são realmente gravuras que têm uma linguagem que se aproxima do expressionismo em dado momento, mas depois o Grassmann se liberta, de certa maneira, dessas influências e passa a desenvolver um percurso próprio, uma linguagem muito característica. O outro lançamento, que é da EDUSP, esse aqui, olha, vou mostrar, é uma caixa, vem nesta caixa de madeira aqui, e dentro desta caixa a gente tem 2 livros. Esse aqui, que é um trabalho sobre o período que ele viveu na Europa, de 42 a 55. Ele foi para Roma, ganhou um prêmio, depois foi para Viena. E aqui tem um ensaio magnífico do Leon Kossovich e da Maíra Laudana, que, aliás, no outro livro, entrevista o Marcelo Grassmann, que é uma leitura da obra dele espetacular, é um texto, um ensaio, uma aula de História da Arte. História da Arte de Marcelo Grassmann, especificamente. Aqui a gente tem aí um percurso bastante denso por essa obra que realmente está muito vinculada também ao suporte do livro, e que se dá muito bem com o suporte do livro. Né? Livros de arte têm sempre este defeito, às vezes a reprodução não combina muito com o suporte, reduz, mas aqui não, tem uma relação muito íntima entre o papel e o trabalho do Grassmann e o traço. E dentro dessa caixa há um outro volume muito interessante, que esse eu vou colocar na vertical, é o seguinte, é uma reprodução facsimilar do caderno de viagem dele, que começa com uma dedicatória, tem esse jacarezinho aqui. Jacarezinho aqui é o seguinte, foi a partir de uma trova do Vanzolini, do Paulo Vanzolini, quando ele estava embarcando para a Europa, ele colocou, comparava ele com o jacaré, que se colocou essa imagem aqui. E depois o caderno de viagem dele, tá aqui, vou passar rapidinho, que meu tempo já acabou. É o caderno, inclusive as páginas em branco estão reproduzidas, é como se a gente tivesse o caderno do Marcelo Grassmann em mãos. Portanto, aí a gente tem esses 2 lançamentos que celebram a obra desse grande artista que nos deixou em junho desse ano. Muito bem. A Manu vai precisar de assistente de palco daqui a pouco, né? Para as dicas dele. Eu já trouxe um suporte. As metropoletes vão aparecer daqui a pouco. Cunha Júnior, o que você tem? Essa dica super chique, a minha é bem fuleira, rock and roll, mas é com a melhor banda fuleira que existe no mundo. Deixa eu adivinhar. Não, deixa eu ver. Nossa, vou adivinhar. Beatles, não. A maior banda fuleira do mundo é Rolling Stones. Jura? Porque rock and roll é uma coisa fuleira, uma coisa da rua. Fazia tempo que você não falava dos Rolling Stones. Que eu não trazia. Desde o ano passado. A gente vai dar uma coletânea das dicas de Rolling Stones. Eu estava sentindo falta das dicas estonesianas dele, então eu trouxe uma, lembra? É verdade, ele se sentiu traído, ultrajado. São 2, uma de 1969 e outra de 2013, porque as 2 apresentações são no Hyde Park, em Londres. A primeira de 1969, essa aqui, 500 mil pessoas foram assistir, foi quando eles apresentaram um novo guitarrista, né, o Mick Taylor. Tinha saído o Brian Jones, na verdade tinha sido demitido, mas morreu 3 dias antes dessa apresentação. E foi uma apresentação histórica, eles estão tocando aí Jumping Jack Flash, sobe o som rapidinho. Então, agora eles 44 anos depois, né? Porque, 44 anos depois eles voltaram no mesmo Hyde Park. Essa primeira apresentação tinha sido de graça, essa aqui foi paga, mas entre R$300 e R$900, 100 mil pessoas, em 5 minutos acabou, não tinha mais ingresso. Paga e muito bem paga, pelo muito jeito. Bem pago, E pra agora compensar é lindo. outra, né, que foi de graça. É lindo, é incrível. Aí a imagem, a diferença da qualidade de imagem também, né? Muita tecnologia, é incrível. Tem trocentas câmeras, tem microcâmeras, tem câmera em todo lugar que você possa imaginar.
Eles têm como convidado o Mick Taylor, que tinha sido o guitarrista daquela época, que saiu em 74, entrou o Ron Wood, etc. É uma apresentação impecável dos Rolling Stones, que é a última apresentação que eles fizeram da turnê comemorando os 50 anos de carreira. A boa notícia, eles estão tocando aí James Jack Flash, né? que era o... Essa história é legal, vou contar rapidinho. Era o jardineiro da casa de campo do Keith Richards. E o Mick Jagger viu pela janela ele pulando. Ele se chamava Jack Dyer. Então, aí, quem é aquele? Aí o Keith Richards disse, é o Jumping Jack. É o Jack pulando. Aí ficou Jumping Jack Flash por outras histórias. Mas é lindo, a fotografia é incrível, incrível. Esse aqui é um Blu-ray. Para quem tem Blu-ray, vale a pena. Se chama Sweet Summer Sun, Hyde Park, em 2013. Stones tem uma turnê já marcada para o ano que vem, que se chama On Fire. Começa na Austrália em fevereiro. Espero que o Brasil esteja. Espero que o Brasil esteja. Eu posso contar só uma história, sem contar seu tempo, que é o seguinte. Eu gosto muito, vendo essas imagens aí do Mick Jagger, eu gosto muito dessa história que ele chegou pro Keith Richards e falou assim, eu sou péssimo, eu não sei tocar nada, e vocês todos tocam tão bem. Aí o Keith falou assim, escuta, Mick, uma pessoa que canta e dança que nem você, não precisa fazer mais nada, tá louco? E é isso mesmo, não precisa. Didi, e você? A minha dica é um disco que saiu no dia 9 de dezembro. E é um disco que apresenta pra gente jovens artistas, jovens músicos, cantores do Mali, um país no oeste da África. O nome do disco é em francês. O Manuel tentou aqui melhorar a minha pronúncia, mas o que eu posso fazer é que o disco se chama Maison des Jeunes. Quase, Manuel. Fala você, por favor. Casa dos Jovens, é isso? Maison des Jeunes. Olha, é outra coisa, né, gente? Sempre pergunte a alguém que fala francês. É o que eu sempre digo. Pois bem, e esse disco é um disco que traz 11 faixas desses jovens do Mali, e é um projeto capitaneado mais uma vez pelo Damon Albarn do Blur. Gosto muito. O Damon Albarn do Blur. Eu tenho um vídeo aí dessa viagem que eles fizeram ao Mali, e aí eles juntaram jovens que muitos deles não tinham gravado. Isso é sensacional, não é assim, nomes consagrados do Mali, porque o Mali tem muitos nomes hoje no mercado internacional. Você entrevistou a Madu e Marianne, Foi. né? Tem o Salif Keita, que também é do Mali, tem a Fatoumata Diawara, que eu dei dica aqui no Metrópolis, né? É uma cena musical muito interessante, muito legal. E nesse disco aqui, eles trazem essas novidades. Além do Damon Albarn, tem também o Brian Eno, tem também o pessoal do Metronome. Então é uma junção maravilhosa. O Mali que passa agora começando a tentar resolver seus problemas de guerra civil, grupos radicais, islâmicos, tomaram algumas cidades, inclusive muitos desses músicos que estão aqui no disco foram obrigados a parar de tocar, porque você não podia beber, não pode fumar, não pode tocar, as mulheres não podiam mais sair de casa. Então muitos músicos, inclusive, se refugiaram em outras cidades não ocupadas e durante uma semana eles conseguiram gravar isso aqui. Eu queria mostrar um clipe pra vocês, uma música gostei que eu tô dançando na redação faz uma semana. Dá uma olhada. Vamos, gente! É o seguinte, isso aí foi do Songhai Blues, que é um grupo que foi formado pro disco, e o que eu tava lendo umas entrevistas, o blues é porque o pai dos garotos, o pai de um dos garotos ouvia muito Jimi Hendrix, e você vê que tem uma pegada muito rock and roll. E no Mali, você tem muitos teóricos da música dizendo que o blues, na verdade, surgiu no Mali. Uau! Muito bem. Então essa é a minha dica para vocês. Maison des Jeunes. Maison des Jeunes. Ó, tem música em francês, tem música em inglês, tem música nos dialetos do Mali. É demais, gente.
Muito bem. Bom, minha dica é um livro delicioso. É um autor que eu gosto muito, tanto que é a segunda vez que eu falo dele aqui nas nossas dicas. Tá aqui, olha. Antônio Prata, no de Botas. Essa é uma coletânea de crônicas do Antônio, quase todas inéditas, em que ele relata causos da sua infância. O Antônio nasceu em 77, então, digamos que ali no comecinho dos anos 80, o Antônio passou a sua infância numa época que, como ele mesmo descreve, a gente não usava cinto de segurança, não usava filtro solar, a gente fazia cinzeiros de argila para os nossos pais, e o colesterol era uma ameaça de gente paranoica. E isso meio, quem viveu os anos 80 sabe que era isso mesmo, as crianças fazendo cinzeiro de argila para os pais, muito bom, né? Hoje em dia pensar cinzeiro, fumar, como assim? Como é que pode? Tem uma amiga minha que conta que o médico, quando a mãe dela estava grávida dela, a mãe conta e fala assim, olha, você tá grávida, você pode fumar só 3 cigarros por dia. Quem assiste o Mad Men, a série que passa aqui na TV, sabe disso. Já tem uma cena que a mulher grávida fumando no quarto do bebê. Fumando, normal, era uma coisa normal, todo mundo vivo né? aí. E aí, bom, o livro que eu tinha falado anteriormente do Antônio era o Meio Intelectual, Meio de Esquerda, que eram as coisas que ele escrevia no Estadão. Agora, todo domingo, ele escreve na Folha de São Paulo. O Antônio também é roteirista. A gente já comentou aqui que ele é a nossa novela favorita, Avenida Brasil. Ele era um dos roteiristas e tal. E eu queria só ler um trechinho da parte Mas esse livro não é de crônicas da Folha, é a parte? Não, esse livro é de crônicas inéditas. Na verdade, uma delas aqui já tinha sido publicada na Piauí, mas são todas inéditas. As outras são inéditas, salvo talvez mais alguma, enfim, mas a maioria inédita. E aí tem a parte que explica o nu de Botas, que era o seguinte, ele fala que, olha, o meu ideal de vestuário era moletom, camiseta e botas. E aí ele explica mais um pouquinho por quê, mas eu acho muito engraçado a parte que ele fala assim, eu não gostava de usar calça jeans dura, impedia o movimento, era áspera, roçava nas pernas, e o zíper, e o botão, para que complicar tanto a vida, meu Deus? Também recusava-me usar camisa, para vesti-la e fechar todos aqueles botões. Precisava de um adulto para tirar e abrir todos aqueles botões. Também precisava de um adulto. E a gola, roçando o pescoço, qual o propósito? E malha de lã, pinicava, coçava, fazia o nariz escorrer. E tinha certas ocasiões, no entanto, Natal, Réveillon, festa de aniversário, em que minha mãe me obrigava a vestir tudo de ruim ao mesmo tempo. Calça jeans, camisa de botão, malha de lã e até, porque, ó céus, cueca, que ele odiava usar cueca. E aí ele tem muitas referências dos anos 80. Por exemplo, o álbum de figurinhas da Copa de 82, como o Minibug Fapinha, como, sei lá, o Bozo. E aí do Minibug Fapinha só queria... Uma coisa que eu achei também muito boa, que é o seguinte, olha, dizer que o Minibug estava para a infância como a Ferrari está para a idade adulta é um equívoco, porque depois de crescidos, nem todos nos interessamos por carros, mas não havia um único menino entre os 5 e os 10 anos que não sonhasse com um Fapinha. E é verdade isso, enfim... Tá aí minha dica, Antônio Prata, nu de Botas. Agora, para encerrar, tem mais uma dica, que é uma dica do Metrópolis, porque a Companhia das Letras acabou de lançar o livro Historinhas, eu já comprei. Que reúne uma dupla genial. Aliás, como é que ninguém pensou nisso antes, né? Rita Lee e Laerte. É uma compilação. É demais. Olha, na hora que a câmera vai mostrar, eu vou e dou para a Marina. Não, mas isso, fica aí com o livro. Pronto. Isso é uma compilação dos posts da Rita no Twitter, com ilustrações do Laerte. E a Companhia das Letras colocou na internet um vídeo dos dois conversando sobre o livro. Isso aí eu não vou descrever, gente, a gente vai ter que assistir mesmo. Então vamos ver um trecho agora e Metrópolis fica por aqui. Boa noite a todos, boa semana. Valeu. Falou. Aquilo foi sensacional, porque eu não sabia da história da mastectomia e eu desenhei você com peitinhos. E a primeira coisa que você falou foi, não tem mais. Se quiser, você pode botar uns esparadrapos. E eu fiquei absolutamente encantada com essa possibilidade. Eu perguntei para você, tudo bem mesmo? Eu acho que fica sensacional. Você falou, tudo bem. Eu não quero ser redundante, eu não quero desenhar o óbvio, porque a Rita já desenhou isso no texto, né? Mas algumas coisas são irresistíveis. Eu não ia deixar um vibrador Fabergé escapar. Mas eu tô muito... Então, aí você fez a cantora não decadente, eu, e você pôs um cabelinho curtinho e eu cortei. Por que eu fiz? Porque também eu vou deixar branco, ó. Sensacional, sensacional. Não é? O meu não fica bom, não. Franja? Uma falsa franja, sabe?
Mas como? Assim, meio pro lado. Eu gosto. É? Então eu também vou fazer. Nosso livrinho é um amor. Me deu um bom humor, meu. E me pôs pra cima, você viu? E happy, 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 happy. Que bom que você gostou e vocês também vão gostar. Vocês Pode vão falar, adorar. Eu não, acho que vai ficar a mancha do batom.